Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Escola para Psicólogos e Psicólogas. Será que você conhece quais são os testes psicológicos para a avaliação da memória? No programa de hoje nós vamos apresentar dicas e orientações sobre testes psicológicos que você, profissional da psicologia, pode utilizar na avaliação da memória. Esse programa ele foi publicado nos nossos stories do Instagram, onde todas as semanas apresentamos dicas semanais sobre um tema da psicologia, o exercício profissional da psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho e seja muito bem-vindo ao canal Escola para Psicólogos e Psicólogas. Aqui todas as semanas trazemos dicas e orientações sobre a psicologia, o exercício profissional da psicologia e sobre o comportamento humano. Vamos conferir as nossas dicas sobre testes psicológicos para avaliar a memória. Olá, estamos iniciando mais uma semana de Dica Visos. O tema que vocês escolheram para esta semana foi testes para avaliação da memória. A memória é uma das capacidades cognitivas humanas, sendo estudada por diversas áreas do conhecimento científico. Podemos definir a memória como a capacidade para registrar, manter e evocar experiências e fatos ocorridos que exigem a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. A memória, ela integra nossas funções executivas. Funções executivas são habilidades cognitivas responsáveis pela nossa capacidade de autocontrole, planejamento, percepção e até mesmo adaptação ao ambiente. A memória ela é influenciada e ela também influencia outros construtos psicológicos, como a atenção, a concentração, a inteligência e até mesmo as emoções. Quando falamos em memória, é importante você compreender que não existe apenas um tipo de memória. Na realidade, existem diversas classificações das memórias, como memória auditiva, sinestésica, memória de curto e longo prazo, memória de trabalho, memória de reconhecimento, entre muitas outras. Durante esta semana, apresentaremos para você, profissional de psicologia, dicas de testes psicológicos que você pode utilizar para a avaliação das memórias. Estamos iniciando o segundo dia da semana de dicas sobre testes para avaliação da memória. A partir de agora, nós conheceremos alguns testes psicológicos que você, profissional de psicologia, pode utilizar na sua bateria para avaliação da memória. Mas antes, é importante frisar que a avaliação da memória não deve ficar restrita à utilização de testes psicológicos. Sempre recomendo a utilização de entrevistas, protocolos de observação, levantamento do histórico do paciente
em alguns casos até mesmo a utilização de jogos e simulações específicos para a avaliação da memória. Atualmente existem 12 testes psicológicos com parecer favorável ao uso pelo Conselho Federal de Psicologia. Mas sem mais delongas, a nossa primeira dica de testes é o teste TEM-R, Teste de Memória de Reconhecimento, que objetiva avaliar a memória de reconhecimento de palavras e figuras que o avaliado terá que memorizar durante a fase de execução do teste. É um teste que tem uma fácil aplicação, fácil correção, muito rápido, apenas 2 minutos de execução, e ele pode ser aplicado tanto no formato individual quanto na forma coletiva. Entre as suas restrições está o público-alvo, ele só pode ser aplicado a jovens a partir de 17 anos a adultos, e exige que o avaliado consiga ler, porque será utilizado palavras como estímulos de memorização. Estamos iniciando o terceiro dia da semana Dica Visos sobre testes para a avaliação da memória. E hoje eu separei para você um teste que eu gosto bastante, Figuras Complexas de Reis. Um excelente teste de memória. Na realidade, ele avalia mais do que a memória. Ele avalia também a capacidade de percepção visual do avaliado e traz indicadores de outros construtos psicológicos, como por exemplo o planejamento, a capacidade de raciocínio e até mesmo a pesquisas que relacionam os resultados desse teste com a avaliação de problemas neurológicos, como por exemplo a epilepsia. Figuras Complexas de Reis é um teste de memória grafomotor. A sua atividade consiste em solicitar do avaliado que ele faça uma cópia de uma figura geométrica complexa e depois tem a fase da reprodução desta figura. Figura complexa de Reis é muito utilizada em avaliações neuropsicológicas, em avaliações e perícias psicológicas e também muito utilizado em investigação e avaliação de problemas de aprendizagem. Por fim, é um teste de rápida aplicação, entre 10 a 15 minutos. Ele pode ser utilizado por um público muito amplo, a partir de crianças de 4 anos até idosos. Não há restrição de escolaridade, pessoas que não sabem ler podem submeter esse teste, mas entre as suas restrições está, ele só pode ser aplicado no formato individual e o avaliador tem que ter experiência e domínio para corrigir e interpretar os resultados desse teste. Mas é uma excelente dica para compor a sua bateria de avaliação psicológica da memória. Estamos iniciando o nosso último dia da semana de Dica Visos sobre testes para a avaliação da memória. E neste dia separei para você a dica de 3 instrumentos que podem compor a sua bateria de avaliação da memória. Vamos conhecê-los. E a nossa primeira dica é o teste TEPIC, voltado para jovens a partir de 17 anos até idosos. O TEPIC é um teste de memória visual que procura avaliar a capacidade das pessoas de recuperar informações num curto período de tempo, utilizando como estímulo figuras. De acordo com o número de objetos lembrados pelas pessoas, classifica os seus resultados de avaliação da memória. E a nossa segunda dica de hoje é o teste infantil de memória, um teste que objetiva avaliar os componentes verbais e visuais relacionados ao processo de memória de curto prazo. O teste voltado para crianças com idade entre 3 e 6 anos e 11 meses. É uma boa dica para avaliar as crianças que estão na fase pré-escolar ou na fase de início de alfabetização que já apresentam alguma queixa de déficit ou dificuldades do desenvolvimento. E a nossa terceira e última dica é o teste MVR, Teste de Memória Visual de Rostos. Esse teste objetiva avaliar a capacidade da pessoa em recordar rostos associados a certas informações em um determinado tempo. É um teste muito utilizado em alguns contextos profissionais, como por exemplo a avaliação para porte de arma de fogo. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um programa do nosso canal e eu espero que você tenha gostado do tema Testes para a Avaliação da Memória. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, até semana que vem, grande abraço, tchau, tchau.